Ele riu na frente de todos e gritou: "Mostra algo divertido, então." Fernanda estava ali apenas para limpar o palco. Mas o que ela fez nos próximos 60 segundos deixou o teatro inteiro em silêncio absoluto. Para! Para tudo! O grito cortou o ensaio. O piano parou. Os violinos congelaram no ar. Bernardo levantou da banqueta, braços abertos, sorriso largo. Olhou para a mulher de uniforme azul no canto do palco. "Vocês estão vendo isso?" Fernanda segurava o rodo, a cabeça baixa, o balde ao lado. "Eu pedindo silêncio aqui, e essa aí esfregando o chão igual lixa em vidro." Risadas baixas ecoaram entre os músicos. Juliana, a violinista, cobriu a boca. Rodrigo, no controle de som, desviou o olhar. Bernardo andou até ela, passos lentos, teatrais. "Desculpa interromper seu trabalho tão importante." A voz pingava sarcasmo. "Mas será que dá para limpar depois? Ou o chão é mais importante que o concerto?" Fernanda parou. Soltou o rodo devagar. Não levantou os olhos. "Ah, agora ficou tímida?" Mais risadas. Maurício, o diretor, assistia dos bastidores. Cruzou os braços. Não disse nada. Bernardo virou para a orquestra. "Gente, vocês acreditam? Eu aqui preparando o maior concerto do ano e ela..." Apontou para Fernanda. "Não consegue esperar uma hora." Alguém tossiu. O silêncio pesou. Então ele teve a ideia. "Sabe de uma coisa?" Bernardo bateu palmas animado. "Já que você interrompeu o ensaio, faz o seguinte." Ele abriu os braços para o piano de cauda. "Mostra algo divertido. Qualquer coisa. Uma dancinha. Uma piadinha. Anima a gente aqui." O teatro ficou tenso. Todos olharam para Fernanda. Ela não se mexeu. "Não vai?" Bernardo inclinou a cabeça. "Ah, entendi. Você só sabe esfregar chão mesmo." A risada dele ecoou sozinha agora. Ninguém mais acompanhou. Fernanda respirou fundo. Levantou o rosto pela primeira vez. Os olhos dela encontraram os dele. Bernardo deu um passo à frente. Apontou o dedo na cara dela. "Olha para mim desse jeito de novo." A voz baixou, ameaçadora. "E você limpa banheiro até aposentar." O rosto de Fernanda ficou branco. As mãos tremeram, mas ela não desviou o olhar. Como uma faxineira poderia enfrentar o pianista mais famoso do país? O reflexo do lustre no piano negro piscou. Uma luz dourada atravessou a tampa aberta. Fernanda conhecia aquela luz. 15 anos atrás, mesmo palco, mesmo piano. Ela tinha 19 anos, vestido vermelho, cabelo preso num coque perfeito. Fernanda Costa, prodígio brasileira do piano clássico. A voz do apresentador explodiu nos alto-falantes. Aplausos encheram o teatro. Ela entrou, sorriu, sentou na banqueta. As mãos dela deslizaram pelas teclas. Chopin, noturno em mi bemol maior. Cada nota caía como gota de cristal. "Meu Deus!" alguém sussurrou na plateia. "Ela tem 16 anos." 19, outro corrigiu. "Vai estudar em Viena no ano que vem." Maestro Antônio assistia da coxia, olhos marejados, orgulho estampado no rosto. "Você vai longe, menina," ele disse depois. "Mais longe que qualquer aluno que eu já tive." Ela abraçou ele, apertou forte. "Obrigada por acreditar em mim." 3 meses depois, hospital, a mão direita enfaixada, dedos imóveis. "Acidente de carro," o médico explicou. "Os nervos foram severamente danificados. Cirurgia pode ajudar, mas..." "Mas o quê?" A voz da mãe dela tremia. "Ela não vai recuperar a mobilidade completa. Não o suficiente para nível de concerto." Fernanda olhou para a mão. Não chorou. "Ainda não." "E Viena?" ela perguntou, voz fraca. O médico baixou os olhos. 2 semanas depois a carta chegou. Bolsa cancelada. Vaga preenchida por outro aluno. Ela trancou o quarto, sentou no chão, olhou para as mãos. A esquerda perfeita, a direita morta. 5 anos se passaram, dívidas do tratamento, mãe doente, contas acumulando. Fernanda viu o anúncio. Vaga para auxiliar de limpeza, teatro municipal. Mesmo teatro,
Mesmo palco. Ela preencheu a ficha, mãos tremendo. Por que quer trabalhar aqui? O entrevistador perguntou. Ela quase disse a verdade. Quase contou que já tinha tocado naquele palco, que já tinha recebido aplausos ali. Preciso do emprego, ela respondeu. Foi contratada. Um estrondo a arrancou da memória. Bernardo bateu a mão na tampa do piano. O som metálico reverberou. Ei, dormiu em pé? Fernanda piscou. O teatro voltou. O uniforme azul, o balde, a humilhação. Ele estava a centímetros dela agora. Sorriso cruel. Ou você é surda também? Ela olhou para o piano, para as teclas que um dia obedeceram seus dedos. Algo dentro dela rachou. Fernanda deu um passo para trás. Pegou o rodo. Com licença, vou terminar lá nos bastidores. Virou as costas. Começou a andar. Ninguém te liberou. A voz de Bernardo cortou o ar. Ela parou. Desculpa. Você ouviu? Ele cruzou os braços. Ainda não terminei de falar com você. Fernanda apertou o cabo do rodo. Respirou fundo. Eu só quero fazer meu trabalho. E eu quero fazer o meu. Mas você ficou aí, atrapalhando, chamando atenção. Bernardo andou em círculos ao redor dela. Agora aguenta. Juliana, a violinista, se mexeu desconfortável na cadeira. Rodrigo fingiu ajustar um cabo. Fernanda tentou de novo. Caminhou em direção à saída lateral do palco. Ei! Bernardo correu na frente dela. Bloqueou a passagem. Onde você pensa que vai? Pro depósito. Limpar lá. Não, você fica aqui. Quero que você assista o ensaio inteirinho. Ele sorriu. Vai que você aprende alguma coisa sobre música de verdade. O peito dela apertou. As pernas ficaram pesadas. Por favor, eu só preciso... Precisa de quê? Se humilhar mais um pouco? Bernardo riu. Tarde demais, querida. Ela olhou para os músicos, para o diretor nos bastidores. Alguém faria alguma coisa? Ninguém se mexeu. Fernanda sentiu o aperto na garganta, a vontade de gritar, de correr, de desaparecer. Mas não podia perder esse emprego. Mãe dependia do plano de saúde. Aluguel estava atrasado. Ela precisava dessa vaga. Está bem. A voz saiu baixa, derrotada. Fico. Maurício, o diretor, finalmente saiu dos bastidores. Passos rápidos. Bernardo, acho melhor... Melhor o quê, Maurício? Bernardo virou. Deixar ela desrespeitar meu tempo? Não é isso, mas o ensaio já perdeu ritmo. Vamos retomar? Claro, vamos. Bernardo apontou para o canto do palco. Ela ali, quietinha, sem limpar, sem fazer barulho, sem respirar alto. Maurício olhou para Fernanda, depois para Bernardo. Ela esperou. 1 segundo, 2, 3. Tudo bem, Maurício disse. Fernanda, por favor, aguarda o fim do ensaio. O chão sumiu debaixo dela. O diretor não ia ajudar. Ninguém ia. Entendeu, Maurício? Bernardo bateu no ombro dele. Por isso você é um ótimo diretor. Sabe manter a ordem. Maurício voltou para os bastidores sem olhar para ela. Fernanda ficou ali, em pé, segurando o rodo como âncora. Pessoal, do começo... Bernardo sentou ao piano, e dessa vez sem interrupções domésticas. Risadas nervosas. Ele começou a tocar. Rachmaninoff, concerto número 2. As notas preencheram o teatro. Técnica impecável, velocidade impressionante, mas vazio. Cada nota era perfeita e morta. Fernanda conhecia aquela peça. Tinha tocado aos 20 anos, antes do acidente. Ela lembrava da emoção que a música pedia, a dor, a esperança, o renascimento. Bernardo tocava como máquina e ninguém percebia. Ou pior, ninguém se importava. Lindo! Maurício aplaudiu quando terminou. Impecável como sempre. Bernardo se levantou, fez reverência teatral. É o mínimo que o público merece, não é? Os músicos bateram os arcos nas estantes, sinal de aprovação.
Fernanda fechou os olhos. A humilhação queimava, mas algo mais doía. Ver aquele piano sendo desperdiçado, ver técnica sem alma sendo celebrada, ver a música que ela amava sendo assassinada, mas o que ela podia fazer? Era só a faxineira, e talvez Bernardo tivesse razão. Talvez ela não passasse disso mesmo. Talvez o acidente não tivesse sido acidente. Talvez fosse o universo dizendo que ela nunca foi boa o suficiente. A voz da mãe ecoou na memória. Filha, não desiste. Você nasceu para a música. Mas a mãe estava errada. Se tivesse nascido para a música, não estaria ali. Uniformizada, invisível, humilhada. Fernanda olhou para a mão direita. Os dedos se mexiam agora. Fisioterapia ajudou. Não era mais a mão morta de 15 anos atrás. Mas também não era a mão de uma concertista. Será que conseguia tocar alguma coisa ainda? Algo simples? Não importava. Ninguém deixaria ela chegar perto do piano. E mesmo que deixassem, e se ela falhasse? E se a mão travasse? E se as notas saíssem erradas? A humilhação seria 10 vezes pior. Melhor ficar quieta, terminar o dia, ir para casa, esquecer. Era isso que ela vinha fazendo por 15 anos. Por que hoje seria diferente? Bernardo interrompeu o pensamento dela. Maurício, cadê a água? Pedi faz meia hora. Já está vindo. Pois manda mais rápido, ou quer que eu seque aqui? Fernanda observou. A forma como ele falava. Como tratava todos como servos. Como ninguém confrontava. Ela podia ir embora agora, pedir demissão, nunca mais voltar. Mas então a mãe ficaria sem plano de saúde. O apartamento seria despejado. Fernanda não tinha escolha. Ou tinha. Ela olhou para o piano de novo. As teclas brilhando sob a luz. Decidiu. Não hoje. Hoje ela aguentaria. Terminaria o turno. Iria para casa. Mas algum dia, não sabia quando, não sabia como, ela voltaria a tocar, nem que fosse a última coisa que fizesse. O ensaio continuou por mais 20 minutos. Fernanda permaneceu no canto, invisível de novo, até que Bernardo parou de tocar no meio de uma passagem. Gente, não dá! Os músicos se entreolharam. O quê? Maurício perguntou. Essa energia tá pesada! Bernardo apontou na direção de Fernanda. É ela ali. Tá me distraindo. Juliana virou a cabeça confusa. Mas ela não tá fazendo nada. Exatamente. Tá parada igual estátua, me olhando. É estranho. Bernardo levantou da banqueta. Você sabe ler música? Fernanda engoliu seco. Responde. Sim ou não? Sei. A resposta saiu antes que ela pensasse. Bernardo deu uma risada. Sabe ler música? Ele repetiu, exagerando o espanto. Uau, que impressionante. Aposto que sabe até o que é uma clave de sol. Rodrigo soltou um riso baixo. Outros acompanharam. E clave de fá? Bernardo continuou. Sabe também? Ou só de sol? Fernanda não respondeu. O rosto queimava. Ah, e dó sustenido? Sabe qual tecla é? Silêncio. Imaginei. Bernardo virou para a orquestra. Vocês ouviram? Ela sabe ler música, igual eu sei fazer neurocirurgia porque já vi Grey's Anatomy. As risadas cresceram. Juliana tampou o rosto. Rodrigo balançou a cabeça sorrindo. Maurício assistia, braços cruzados, calado. Quer saber? Bernardo bateu palmas. Vamos testar. Ele apontou para o piano. Vem aqui, mostra pra gente. Fernanda ficou congelada. Não ouvi. Vem. Ela deu um passo, depois outro. As pernas tremiam. Isso, mais perto. Ela parou a 3 metros do piano. Tá com medo do bicho? Bernardo riu. Ele não morde, relaxa. Mais risadas. Agora todos participavam. Até o tímido celista no fundo sorriu. Fernanda não era mais uma pessoa, era entretenimento. Senta. Bernardo apontou para a banqueta. Não precisa. Eu não perguntei se precisa. Eu mandei. Senta. A voz dele perdeu o tom de brincadeira. Maurício se mexeu, desconfortável,
mas continuou mudo. Fernanda se aproximou. Sentou na ponta da banqueta, as mãos no colo. Pronto, agora toca alguma coisa. Ela olhou para as teclas, o coração batendo descontrolado. Qualquer coisa, um parabéns para você, uma musiquinha de criança. O que você conseguir. Fernanda levantou a mão direita, tremendo, pousou os dedos nas teclas, fechou os olhos, respirou. Começou. Fiorelise. As primeiras notas, limpas, perfeitas. O teatro ficou em silêncio. Os músicos se inclinaram para a frente. Ela continuou. A mão direita funcionava, a esquerda a acompanhava. Por 10 segundos ela era pianista de novo. Então Bernardo bateu a tampa do piano. Bang! Fernanda pulou. As mãos saíram das teclas. Tá bom, já vi o suficiente. Ela olhou para ele, olhos arregalados. Fiorelise! Bernardo revirou os olhos. Literalmente a música que toda criança de 7 anos aprende na primeira aula. Ele imitou a melodia com voz infantil, desafinada. Lá, 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 lá. Risadas explodiram. Alguém bateu palmas, zoando. Fernanda ficou sentada, mãos no colo de novo, destruída. E a melhor parte, Bernardo se virou para os músicos. Ela tocou errado. A mão esquerda entrou atrasada. Não estava errada. Fernanda sabia disso, mas ninguém contestaria. Sai daí. Bernardo fez gesto com a mão. Volta para o seu canto. Ela levantou, pernas bambas. Começou a andar. Mas algo dentro dela quebrou. Talvez fosse a humilhação. Ou o fato de ter tocado de novo depois de tanto tempo. Ou a injustiça. Fernanda parou, virou. Eu sei tocar. O teatro congelou. Bernardo virou devagar, sobrancelha erguida. O que você disse? Eu sei tocar, de verdade. O silêncio era ensurdecedor agora. Todos olhavam para ela. Bernardo deu um passo na direção dela, depois outro. Você sabe tocar. Ele repetiu devagar. De verdade. Sim, tipo, profissionalmente. Fernanda hesitou, mas já tinha ido longe demais. Eu já fui pianista antes. Por um segundo, apenas um segundo, algo mudou no ar. Respeito, curiosidade. Então Bernardo explodiu em gargalhada. Você já foi pianista? Ele mal conseguia falar. E agora é, o quê? Faxineira? Ele virou para a orquestra. Gente, vocês ouviram? Ela já foi pianista. Rodrigo riu alto. Juliana cobriu o rosto constrangida, mas também sorrindo. E o que aconteceu? Bernardo continuou. Esqueceu como tocar, perdeu o talento no caminho. Fernanda sentiu as lágrimas queimando. Não ia chorar, não na frente deles. Deixa eu adivinhar. Bernardo encostou nela, voz baixa, cruel. Você era mediana, tocava em barzinho, casamento, formatura, e chamava isso de carreira. Ele se afastou, braços abertos. Porque pianista de verdade não vira faxineira. Pianista de verdade toca aqui. Ele bateu no peito. No municipal, com orquestra, com plateia, com prestígio. Cada palavra era uma facada. Você nunca foi pianista. Você foi uma amadora com ilusões. O teatro estava em silêncio absoluto agora. Ninguém ria mais, mas ninguém defendia ela também. Fernanda ficou ali, sozinha, humilhada, destruída. Agora sai do meu palco. Bernardo virou as costas. E quando for limpar depois, toma cuidado para não arranhar o piano com o rodo. Ele vale mais que sua carreira inteira. Risadas nervosas, fracas, forçadas. Fernanda saiu, pernas tremendo, visão embaçada. Chegou nos bastidores, encostou na parede, escorregou até o chão, as mãos cobrindo o rosto, e pela primeira vez em 15 anos, ela chorou. Fernanda ficou ali por 5 minutos, talvez 10. O tempo parou. A música do ensaio continuava. Bernardo tocava. A orquestra acompanhava, como se nada tivesse acontecido, como se ela não existisse. Fernanda limpou o rosto com a manga do uniforme, respirou fundo, levantou. Precisava ir embora, pegar a bolsa, sair dali, nunca mais voltar.
Caminhou pelo corredor dos bastidores. Passou pela sala dos músicos, pelo depósito de instrumentos. Parou na frente do quadro de avisos. Ali, no centro, um cartaz grande, papel brilhante, letras douradas. Concerto beneficente, Bernardo Tavares e Orquestra Sinfônica. Hoje, 20 AX, presença de autoridades e imprensa. Fernanda olhou para o rosto dele na foto. Sorriso perfeito, postura impecável, terno caro, celebridade. E ela, nada, menos que nada. Algo dentro dela explodiu. Não era justo ele ter tudo. Talento, reconhecimento, respeito. E usar isso para destruir pessoas. Não era justo ela ter perdido tudo e ainda ser humilhada por ter tentado. Fernanda olhou para as mãos. As mesmas que tocaram Für Elise minutos atrás. Funcionaram. Não perfeitamente, mas funcionaram. Ela tocou depois de 15 anos. E as notas saíram limpas. Até Bernardo não conseguiu negar tecnicamente, só desqualificar emocionalmente. E se... Não, era loucura. Mas e se ela tocasse de novo? Algo maior? Algo que ele não pudesse ignorar? Fernanda balançou a cabeça. Ridículo. Ninguém deixaria ela subir naquele palco de novo. Maurício nem defendeu ela. Quem apoiaria isso? Ela virou para ir embora e quase trombou com alguém. Um homem idoso, cabelos brancos, óculos redondos, terno gasto, mas bem cuidado. Ele segurava uma pasta de partituras. Fernanda? A voz era suave, familiar. Ela arregalou os olhos. Maestro Antônio? Ele sorriu. Um sorriso triste. 15 anos. Eu te reconheci na hora que você entrou naquele palco. O peito dela apertou. O senhor estava assistindo? Estava. Fui convidado para reger uma parte do concerto de hoje à noite. Ele olhou para o corredor, verificando se estavam sozinhos. Ouvi tudo. Fernanda baixou a cabeça. Então viu a humilhação completa. Vi. Antônio deu um passo mais perto. E vi você tocar. Ela não respondeu. Fernanda, você tocou Für Elise perfeitamente. A mão esquerda não estava atrasada. Ele mentiu. Não importa. Ninguém vai acreditar em mim. Eu acredito. A voz dele era firme. E sei que você ainda tem o dom. Fernanda sentiu as lágrimas voltando. Maestro, eu não sou mais pianista. Isso ficou no passado. Ficou? Ele apontou para o cartaz. Ou você deixou esse moleque arrogante te convencer disso? Ela olhou para o cartaz, para o rosto de Bernardo. Ele tem razão. Pianista de verdade não vira faxineira. Pianista de verdade toca com alma. Aquele menino toca com ego. Antônio abriu a pasta. Tirou uma partitura. Você lembra dessa? Fernanda olhou. Liszt, sonata em si menor. O coração dela disparou. Eu tocava essa. Perfeitamente. Aos 20 anos. Foi a última vez que te vi tocar antes do acidente. Ela tocou na borda do papel, as mãos tremendo. Maestro, isso foi há 15 anos. Eu não consigo mais tocar assim. Tem certeza? Ele fechou a pasta. Ou tem medo de tentar? Fernanda ficou em silêncio. Antônio colocou a mão no ombro dela. Fernanda, o concerto é hoje às 8. Imprensa vai estar lá, autoridades, críticos musicais. Ele pausou. Se você quiser, eu posso arranjar um jeito de você tocar. Na frente de todos. O mundo parou. Tocar no concerto? Uma peça. Algo que mostre quem você realmente é. Mas como? Maurício nunca permitiria. Bernardo, deixa isso comigo. Antônio sorriu. Só me responde uma coisa. Você quer fazer isso ou vai deixar ele te enterrar de vez? Fernanda olhou para o cartaz, para o rosto de Bernardo. Depois olhou para as próprias mãos. Fechou os dedos. Abriu. Fechou de novo. Respirou fundo. Eu quero. Antônio levou Fernanda para uma sala pequena nos fundos do teatro. Antigas salas de ensaio que ninguém mais usava. Ele fechou a porta. Acendeu a luz. No centro, um piano vertical. Velho. Desafinado. Mas funcional. Senta!
Fernanda sentou na banqueta. As mãos tremiam. Maestro, eu não sei se consigo, faz tanto tempo. Por isso vamos testar agora. Ele abriu a partitura de Liszt na estante. Toca os primeiros compassos, só para eu ver. Ela olhou para as notas. Tão familiares, tão distantes. Colocou as mãos nas teclas, fechou os olhos. Começou. As primeiras notas saíram hesitantes. A mão direita atrasou, a esquerda compensou. Mas estava ali. A música estava ali. Ela continuou. 20 compassos, 30. A memória muscular acordando. Então a mão direita travou. Ela parou. Não funciona. Eu sabia. Fernanda, você acabou de tocar 30 compassos de Liszt depois de 15 anos sem praticar. Antônio se aproximou. O problema não é técnica, é confiança. A mão direita não obedece completamente. Então escolhemos outra peça, algo que favoreça a mão esquerda. Ele pensou. Que tal, Ravel? Concerto para a mão esquerda? Fernanda olhou para ele. Mas essa peça foi feita para quem perdeu a mão direita na guerra. Eu ainda tenho as duas. E você vai usar as duas. Mas o foco é a esquerda. A direita só apoia. Ele sorriu. Confie em mim. Ela respirou fundo. Tá bom, mas maestro, por que está fazendo isso? Por que arriscar sua reputação por mim? Antônio tirou os óculos. Limpou com a gravata. Porque eu vi Bernardo humilhar 3 músicos essa semana. Todos desistiram da carreira depois. Ele voltou a colocar os óculos. E porque eu falhei com você 15 anos atrás. Quando soube do acidente, não te procurei, não te apoiei. Deixei você desaparecer. A voz dele falhou. Hoje eu posso corrigir isso. Fernanda sentiu um nó na garganta. Obrigada. Antônio assentiu. Olhou para o relógio. Temos 6 horas até o concerto. Vamos trabalhar. 2 horas depois, Fernanda parou de tocar. As mãos doíam, mas a peça estava voltando. Melhor. Antônio fez anotações na partitura. Agora preciso te contar uma coisa. Ele sentou ao lado dela na banqueta. Bernardo não é o que parece. Eu sei, ele é um arrogante. Pior, ele é uma fraude. Fernanda virou a cabeça. Como assim? Antônio abriu a pasta dele. Tirou recortes de jornal, impressões de artigos. 3 meses atrás, um jovem compositor chamado Rafael acusou Bernardo de plagiar uma sonata. Fernanda pegou o artigo, leu rapidamente. E o que aconteceu? Rafael foi desacreditado. Bernardo tem advogados caros, conexões políticas. Antônio mostrou outro recorte. Mas não foi a primeira vez. Há 5 anos, uma pianista chamou ele de fraudador. Disse que Bernardo gravou concertos com edição digital pesada, que ele não toca ao vivo tão bem quanto nas gravações. E ela foi processada, perdeu tudo. Nunca mais tocou profissionalmente. Fernanda sentiu um frio na espinha. Então ele destrói qualquer um que questiona. Exatamente. Antônio guardou os papéis. Mas essa noite vai ser diferente. Vai ser ao vivo, sem edição, sem truques. Ele olhou nos olhos dela. E você vai tocar também, no mesmo palco, sem preparação, sem produção. Pura verdade. Fernanda entendeu. As pessoas vão comparar. Vão. E vão ver que talento de verdade não precisa de arrogância. Não precisa de destruir outros. Antônio levantou. Vão ver você. Ela olhou para as mãos, para a partitura. Maestro, e se eu travar? E se eu errar na frente de todos? Aí você vai ser humana, imperfeita, real. Ele sorriu. E isso é mais bonito que 1000 notas perfeitas sem alma. Fernanda respirou fundo. Como vamos fazer isso? Antônio checou o relógio de novo. Maurício me deve um favor. Grande. Vou cobrar agora. Ele pegou o celular. Vou ligar para ele, dizer que descobri uma pianista excepcional que vai abrir o concerto. Ele nunca vai aceitar que sou eu. Não vou dizer que é você. Vou dizer que é uma surpresa, uma convidada especial. Antônio discou. Confia em mim? Fernanda assentiu.
A ligação tocou, tocou, tocou. Atendeu. Maurício, Antônio, preciso falar sobre hoje à noite. Silêncio. Sim, eu sei que está fechado, mas tenho uma proposta. Uma pianista vai abrir o concerto, performance solo. 3 minutos. Pausa. Não, não é Bernardo. É outra pessoa. Alguém que vai surpreender todo mundo. Fernanda ouvia só o lado de Antônio, o coração batendo descontrolado. Maurício, você me deve. Lembra de Porto Alegre? Eu cobri você, salvei sua carreira. A voz de Antônio endureceu. Agora você cobre eu. 3 minutos. É tudo que peço. Longa pausa. Ótimo. Ela vai estar lá às 7h30. Pronta. Antônio desligou. Olhou para Fernanda. Está feito. Ela deveria estar aliviada, mas só sentiu pânico. Maestro. E Bernardo? Quando ele me ver? Aí vai ser tarde demais. Você já vai estar no palco, com imprensa assistindo, críticos, autoridades. Antônio pegou a partitura. Ele não vai poder te tirar sem fazer escândalo. Fazia sentido, mas ainda era arriscado. Fernanda praticou mais 1 hora. Depois, mais uma. Às 6 da tarde, Antônio olhou o relógio. Preciso ir, vou resolver os últimos detalhes. Ele entregou a partitura para ela. Continua praticando. Às 7h15, você vai para o camarim 23. Vai ter roupa lá. Se arruma. Às 7h40, você sobe. E se algo der errado? Nada vai dar errado. Ele saiu. Fernanda ficou sozinha, com o piano, com a partitura, com o medo. Praticou até as mãos sangrarem de dor. 7 horas. Ela parou, levantou, saiu da sala. O teatro estava agitado, produção montando luzes, músicos chegando, público começando a entrar. Fernanda caminhou pelos corredores, escondida, invisível de novo. Chegou no camarim 23. Entrou. Um vestido preto no cabide. Simples, elegante. Ela trocou, arrumou o cabelo, olhou no espelho. Não reconheceu a mulher ali. 7h30. Batida na porta. Fernanda? Voz de Antônio. Ela abriu. O rosto dele estava branco. O que foi? Maurício descobriu. Alguém contou que é você. O mundo desabou. E agora? Ele tentou cancelar, mas... Antônio respirou fundo. Eu já avisei a imprensa. Falei que tem surpresa. Eles estão esperando. Maurício vai me barrar na entrada do palco. Não se você subir direto, sem avisar. Antônio segurou os ombros dela. Fernanda, é agora ou nunca? Você entra, senta, toca. Não para, não importa o que aconteça. As pernas dela tremiam. Eu consigo? Você já conseguiu. Há 15 anos. Você só precisa lembrar. Ele entregou a partitura para ela. Vamos! Eles caminharam pelos corredores dos bastidores. Antônio na frente, Fernanda atrás, segurando a partitura como escudo. O som do teatro lotado chegava abafado. Conversas, risadas, expectativa. Quantas pessoas? Fernanda perguntou. 500, talvez mais. O estômago dela revirou. Antônio parou numa porta lateral. Olhou pelo vidro pequeno. A imprensa está na 3ª fila. Reconheci 3 críticos importantes. Ele virou para ela. Isso é bom. Muito bom. Por quê? Porque tudo o que acontecer hoje vai estar nos jornais amanhã. Bernardo não pode controlar a narrativa. Fernanda assentiu. A garganta seca. Antônio checou o celular. Maurício me mandou mensagem. Diz que vai me processar por quebra de contrato. Maestro, desculpa. Eu não queria. Para. Ele guardou o celular. Eu escolhi isso. E escolheria de novo. Eles continuaram andando. Chegaram mais perto do palco. Vozes. Discutindo. Antônio fez sinal para Fernanda parar. Ele se aproximou. Ouviu. E não pode fazer isso comigo. Voz de Maurício. Eu já fiz. Os críticos já sabem. Se você cancelar agora, vai parecer censura. Voz de outra pessoa. Antônio reconheceu. Jornalista do maior jornal da cidade. Maurício xingou baixo. Antônio voltou para Fernanda. Sussurrou. Funcionou. Ele não pode mais recuar. E Bernardo?
Ainda não sabe. Está no camarim principal se preparando. Fernanda respirou, as mãos geladas. Vou direto pro piano. Quando a cortina abrir. Não. Antônio balançou a cabeça. A cortina já está aberta. O piano já está no centro. Você vai ter que entrar na frente de todo mundo. O pânico voltou. Maestro, eu não consigo andar até lá, com todos olhando. Eu vou travar. Não vai. Ele segurou as mãos dela. Você só vai olhar para o piano, mais nada, nem para a plateia, nem para os lados. Só o piano. Ela assentiu, tremendo. 8 menos 10. Hora de subir. Antônio começou a guiá-la. Então, uma voz cortou o corredor. Antônio! Eles viraram. Bernardo, vindo na direção deles, rápido. Atrás dele, Maurício, tentando acompanhar. Que história é essa de pianista surpresa? Bernardo parou na frente deles. Então viu Fernanda, de vestido, com partitura. Você tá brincando? Antônio deu um passo à frente. Bernardo, ela vai tocar hoje. Vai nada. Essa aí não encosta no meu piano. Não é seu piano, é do teatro. Maurício! Bernardo virou. Resolve isso, agora! Maurício abriu a boca, fechou. Olhou para Antônio. Eu tentei impedir, mas a imprensa já sabe. Se a gente cancelar, então deixa ela tocar depois de mim. No fim, quando todo mundo já tiver ido embora. Bernardo apontou para Fernanda. Essa faxineira não vai abrir meu concerto? Ela vai. Antônio não recuou. E você não pode impedir sem fazer escândalo na frente dos críticos. Bernardo deu um passo ameaçador. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas não hoje. 8 menos 5. Uma produtora apareceu correndo. Maestro Antônio, precisamos começar. O público está esperando. Antônio olhou para Fernanda. Vamos. Ele a guiou pelo corredor. Bernardo gritou atrás. Maurício, ou você para isso ou eu saio. Sem mim não tem concerto. Maurício correu atrás deles. Antônio, pelo amor de Deus, ele vai cancelar tudo. Não vai. Antônio não parou de andar. Vai perder o cachê, perder a imprensa, a reputação. Eles chegaram na entrada do palco. Fernanda olhou. O piano de cauda no centro, as luzes acesas, as cadeiras lotadas, 500 pessoas esperando. Ela congelou. Não consigo. Antônio virou para ela. Segurou o rosto dela com as duas mãos. Fernanda, você nasceu para isso. O acidente não tirou isso de você. Bernardo não pode tirar. Ninguém pode. Os olhos dele brilhavam. Agora vai lá e mostra para todos quem você é. Atrás deles, Bernardo e Maurício se aproximavam, discutindo, gritando. A produtora olhou nervosa. Maestro, agora. Antônio soltou Fernanda, empurrou ela gentilmente para o palco. Vai! Fernanda deu um passo, depois outro. As luzes a cegaram. O murmúrio da plateia cresceu. Ela olhou só para o piano. Mais nada. Só o piano. Caminhou, um passo de cada vez. Chegou na banqueta. Sentou. Colocou a partitura na estante. Posicionou as mãos. Atrás dela, nos bastidores, Bernardo gritou. Para essa palhaçada! Mas era tarde demais. Fernanda começou a tocar. As primeiras notas de Ravel encheram o teatro. O murmúrio da plateia morreu. Fernanda tocou os primeiros compassos, a mão esquerda dominando, forte, precisa, a direita apoiando suavemente. Nos bastidores, Bernardo empurrou um técnico. Tira ela de lá! Maurício segurou o braço dele. Bernardo, não! A imprensa está filmando! Não me importa! Mas Maurício estava certo. 3 jornalistas já tinham celulares levantados. Câmeras profissionais na terceira fila gravavam. Bernardo percebeu, parou de gritar. Mas o ódio nos olhos dele queimava. Fernanda continuou tocando. 30 segundos, 40. A memória muscular assumindo o controle. Então a mão direita hesitou. Por uma fração de segundo. Erro, pequeno, quase imperceptível. Mas Bernardo ouviu. Ele sorriu. Esperou ela terminar. 2 minutos e 40 segundos. O último acorde ecoou pelo teatro. Silêncio. Então aplausos. Tímidos no começo.
crescendo. Fernanda levantou, fez reverência rápida, o coração ainda disparado. Começou a sair do palco. Espera. A voz de Bernardo cortou o teatro. Ele entrou no palco, sorrindo, aplaudindo. Muito bonito, realmente. Ele se virou para a plateia. Vamos dar mais uma salva de palmas para... Desculpa, qual seu nome mesmo? Fernanda parou. Fernanda. Fernanda, claro. Bernardo continuou sorrindo. Então, Fernanda acabou de tocar Ravel. Concerto para a mão esquerda. Peça lindíssima. Ele pausou. Mas vocês perceberam o erro no compasso 37? O teatro ficou tenso. Ali, quando a mão direita deveria entrar em legato, ela entrou em staccato. Pequeno erro técnico. Ele virou para ela. Nada grave. Acontece quando a gente não pratica há... Quanto tempo mesmo? Fernanda não respondeu. E olha, eu entendo. Bernardo abriu os braços. Tocar sem preparação, sem ensaio é difícil. Eu jamais faria isso com vocês. Ele apontou para a plateia. Vocês merecem perfeição. Alguns murmúrios de concordância. Mas ei, foi corajoso. Bernardo bateu palmas sozinho. Admiro a coragem, mesmo sendo, vamos ser honestos, um pouco amadora a execução. Ele caminhou até o piano. Ajeitou a banqueta. Agora, se me permitem, vou mostrar como essa peça deve ser tocada. Com a técnica, o refinamento. E, principalmente, ele olhou direto para Fernanda. A experiência de quem realmente sabe o que está fazendo. Sentou. Posicionou as mãos. Olhou para a plateia uma última vez. Espero que apreciem a diferença entre talento amador e maestria profissional. Bernardo começou a tocar. A mesma peça, Ravel, concerto para a mão esquerda. As primeiras notas saíram perfeitas. Velocidade impressionante. Precisão milimétrica. A plateia se inclinou para frente. Mas algo estava errado. Fernanda percebeu imediatamente. A peça estava tecnicamente perfeita, mas vazia, fria, mecânica. Bernardo tocava como se estivesse provando algo, não sentindo. Ela olhou para os críticos na terceira fila. Eles faziam anotações, expressões neutras. Bernardo chegou no compasso difícil, onde ela tinha errado. Passou sem problemas, sorriu enquanto tocava. Olhou para a plateia. Mostrou facilidade, chegou no clímax da peça, o momento de maior emoção, e tocou como computador. Terminou. Acorde final estrondoso, levantou, braços abertos, aplausos explodiram, mais altos que os de Fernanda. Ele fez reverências, 1, 2, 3. Obrigado, muito obrigado. Nos bastidores, Antônio cerrou os punhos. Bernardo começou a sair do palco. Passou por Fernanda. Viu a diferença? Sussurrou. Mas antes que ele saísse completamente, uma voz ecoou da plateia. Maestro Antônio! Todos viraram. Um homem idoso na quinta fila. Cabelos brancos, terno impecável. Professor Henrique? Antônio arregalou os olhos. O homem levantou. Caminhou até o corredor central. Com licença. Henrique Monteiro, crítico musical do Estadão. Ele olhou para o palco. Antônio, posso fazer uma pergunta à jovem pianista? Antônio olhou para Fernanda. Ela assentiu. Claro. Henrique subiu no palco. Lentamente. Chegou perto de Fernanda. Seu nome completo, por favor. Fernanda Costa. Ele ficou em silêncio, pensando. Fernanda Costa. Jovem prodígio de 15 anos atrás? O teatro explodiu em murmúrios. Sim, a mesma que tocou aqui neste palco? Que tinha bolsa para Viena? Sim. Henrique virou para a plateia. Senhoras e senhores, essa mulher era considerada uma das maiores promessas do piano brasileiro. Desapareceu após um acidente. Ele virou para ela. O que aconteceu? Fernanda respirou fundo. Acidente de carro. Dano nos nervos da mão direita. Perdi a bolsa, perdi a carreira. E hoje trabalho como faxineira. Aqui no teatro. Silêncio absoluto. Henrique assentiu lentamente. E mesmo assim você subiu nesse palco, sem preparação, sem aviso, e tocou. Sim! Ele virou para Bernardo.
E você, senhor Tavares, zombou dela nos bastidores hoje? Bernardo ficou branco. Eu não, como você sabe disso? 3 funcionários me contaram, antes do concerto começar. Henrique cruzou os braços. Disseram que você a humilhou publicamente, chamou de amadora, de fracassada. Bernardo olhou para Maurício, para o público, para a imprensa. Isso foi um mal-entendido. Foi. Henrique pegou um caderno do bolso. Você também disse, e cito, pianista de verdade não vira faxineira. O teatro estava em choque. Deixa eu te explicar uma coisa, jovem. Henrique caminhou até Bernardo. Eu ouvi vocês dois tocarem a mesma peça agora. Você tocou perfeitamente, tecnicamente impecável. Ele pausou. E completamente sem alma. Bernardo abriu a boca. Fechou. Ela tocou com um erro, pequeno, mas tocou com coração, com dor, com verdade. Henrique virou para a plateia. E qualquer pessoa que entende de música sabe que alma vale mais que perfeição. Aplausos começaram. 1, 2, então dezenas. Bernardo ficou ali, paralisado. Fernanda olhou para Antônio nos bastidores. Ele sorria, olhos marejados. Mas a noite ainda não tinha acabado. Bernardo tentou falar. A voz saiu trêmula. Professor Henrique, com todo respeito, técnica importa. Sem técnica, técnica sem emoção é circo. Henrique virou as costas para ele. E você, jovem, é um excelente malabarista de notas. Risadas nervosas ecoaram pela plateia. Uma mulher na segunda fila levantou. Eu sou Cláudia Mendes, professora do conservatório. Ela olhou para Fernanda. Eu me lembro de você. Assisti seu recital há 15 anos. Chorei naquele dia. Fernanda sentiu os olhos encherem de lágrimas. Outro homem levantou. Quarta fila. Paulo Andrade, maestro da Filarmônica. Ele apontou para Bernardo. E eu já trabalhei com você. Presenciei você humilhar um violoncelista de 17 anos. O garoto abandonou a música. Murmúrios se espalharam, crescendo. Uma jornalista na terceira fila levantou o celular. Isso está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais. 12.000 pessoas assistindo agora. O rosto de Bernardo perdeu toda a cor. Maurício tentou intervir. Subiu no palco. Pessoal, vamos manter a calma. Podemos resolver... Resolver o quê, Maurício? Cláudia cortou. Você sabia que ela trabalhava aqui? Você sabia quem ela era? Maurício engoliu seco. Eu não... Ele sabia, Fernanda falou. A voz firme pela primeira vez. Ele me contratou há 3 anos. Viu meu nome completo na ficha. Me reconheceu no primeiro dia. Maurício ficou vermelho. E nunca fez nada. Fernanda continuou. Me viu limpar o palco onde eu toquei. Me viu ser humilhada hoje. E não fez nada. A plateia explodiu. Alguns vaiaram. Outros gritaram. Vergonha! Absurdo! Juliana, a violinista que tinha rido de Fernanda no ensaio, levantou da cadeira da orquestra. Fernanda! A voz dela tremia. Desculpa, eu não sabia. Eu devia ter. Está tudo bem. Fernanda olhou para ela. Você não sabia quem eu era, mas sabia que estava errado. Juliana baixou a cabeça, envergonhada. Outros músicos se mexeram, desconfortáveis. Alguns olharam para Bernardo, outros desviaram. Henrique se virou para Bernardo. Você tem algo a dizer? Bernardo olhou ao redor, a plateia hostil, a imprensa filmando, os músicos distantes. Isso é um linchamento. Ele recuou. Vocês não estavam lá no ensaio, não sabem o que aconteceu. Então conta. Henrique cruzou os braços. Explica. Bernardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Ela estava atrapalhando, fazendo barulho. Eu só pedi para ela parar. Mentira. Rodrigo, o técnico de som, levantou nos bastidores. Eu ouvi tudo. Você humilhou ela, fez ela tocar para zoar, chamou ela de fracassada. Bernardo virou, olhos arregalados. Rodrigo, você...
Eu fiquei quieto porque preciso do emprego, mas não consigo mais. Rodrigo desceu do mezanino. Ele faz isso com todo mundo. Grita, humilha, ameaça. Outros funcionários começaram a assentir. A plateia virou completamente. Bernardo recuou mais um passo. Procurou uma saída. Eu não preciso disso. Eu sou Bernardo Tavares. Eu toco em Viena, em Paris. Vocês não são ninguém para me julgar. Henrique deu um passo à frente. Então vai para Viena e nunca mais volta. Bernardo tentou sair. Passou por Fernanda. Ela segurou o braço dele. Espera. Ele virou, surpreso. Você disse que pianista de verdade não vira faxineira. Fernanda olhou nos olhos dele. Mas sabe o que diferencia a gente? Ele não respondeu. Eu limpei chão para sustentar minha mãe doente, para pagar contas, para sobreviver. Ela soltou o braço dele. Você humilha pessoas para se sentir importante, para esconder que você é vazio. O teatro ficou em silêncio absoluto. Bernardo tentou rir, desdenhar, mas não saiu som. Você quer saber a verdade? Fernanda virou para a plateia. Eu o invejei por anos. Via ele na TV, nos jornais, vivendo o sonho que eu perdi. Ela pausou. Mas hoje, tocando nesse palco de novo, eu percebi uma coisa. Ela olhou para Bernardo. Eu prefiro ser faxineira com alma do que pianista sem coração. Aplausos explodiram. De pé, trovões. Bernardo ficou ali, sozinho, no meio do palco, enquanto todos aplaudiam ela. Então, ele fez a última tentativa desesperada. Maurício, ele gritou, ou você tira ela daqui ou eu processo o teatro. Contrato, cláusula, você vai perder tudo. Maurício subiu no palco. Lentamente, Fernanda achou que ele fosse defendê-la, mas ele olhou para Bernardo. O contrato está cancelado. Bernardo congelou. O quê? Você ouviu, cancelado, quebra de conduta moral, cláusula 12, parágrafo 3. Maurício tirou um papel do bolso. Você não toca mais aqui. Nunca mais. Você não pode. Posso. E acabei de fazer. Maurício virou para Antônio. Maestro, o senhor pode assumir o resto do concerto? Antônio subiu no palco. Sorriu. Com prazer. Bernardo olhou ao redor. Para a imprensa filmando. Para os músicos desviando o olhar, para a plateia vaiando. Vocês vão se arrepender. A voz dele saiu fraca, quebrada. Eu sou o melhor pianista do país. Sem mim. Sem você. Henrique interrompeu. A música brasileira vai finalmente respirar. Bernardo tentou responder. Não conseguiu. Saiu do palco. Tropeçou nos próprios pés. Quase caiu. Desapareceu nos bastidores. O som da porta batendo ecoou pelo teatro. Silêncio. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Fernanda ficou ali, no centro do palco, as luzes em cima dela. Respirou. Pela primeira vez em 15 anos, respirou de verdade. As pernas falharam. Ela sentou no chão, ali mesmo. Antônio correu até ela, ajoelhou. Fernanda, ela olhou para ele, olhos marejados. Eu toquei. Tocou, e foi lindo. A mão funcionou. Funcionou. Ela começou a chorar, não de tristeza, de alívio, de liberdade. Antônio a abraçou. A plateia assistia em silêncio, respeitoso. Henrique começou a aplaudir. Devagar, 1, 2, 3. Outros acompanharam. Então, o teatro inteiro aplaudiu. Não pela performance, pela coragem. Fernanda levantou, limpou o rosto, olhou para o piano, para o palco, para o teatro que foi seu sonho, e sorriu. Não um sorriso de vitória, um sorriso de recomeço. Fernanda saiu do palco 10 minutos depois. As pernas ainda tremiam. Antônio a guiou até os bastidores, longe das câmeras, longe da plateia. Senta. Ela sentou num banco velho, encostou a cabeça na parede fria. Acabou? Perguntou. Acabou. Rodrigo apareceu, segurava um copo de água. Toma! Fernanda pegou, bebeu tudo. As mãos ainda tremiam. Desculpa por não ter falado antes. Rodrigo olhou para o chão. Eu devia ter te defendido no ensaio.
Você falou quando importou. Ele assentiu. Saiu. Juliana veio em seguida, olhos vermelhos. Fernanda, eu... Está tudo bem. Não está. Eu ri. Eu fiz parte daquilo. Fernanda levantou. Ficou de frente para ela. Você riu porque todo mundo riu. É mais fácil acompanhar a multidão que enfrentar sozinha. Ela tocou o ombro de Juliana. Eu sei. Eu fiz isso por 15 anos. Juliana abraçou ela. Apertado. Henrique apareceu nos bastidores, acompanhado de 2 outros críticos. Fernanda Costa? Sim. Podemos conversar amanhã sobre sua história, sobre voltar a tocar profissionalmente. O coração dela disparou. Sim, claro. Henrique entregou um cartão. Liga para mim, vamos resolver isso. Ele saiu. Antônio sentou ao lado dela. Você está bem? Não sei. Fernanda olhou para as mãos. Eu toquei, na frente de todos, e funcionou. Funcionou. Mas e agora? Eu volto amanhã. Pego o rodo, limpo o chão. Antônio sorriu. Não se você não quiser. Ela olhou para ele. Você vai ter opções agora, Fernanda, muitas. Ele levantou. Só não deixe o medo escolher por você de novo. Fernanda ficou ali mais 20 minutos, sozinha, processando. Então levantou, pegou a bolsa, tirou o uniforme do cabide, olhou para ele, azul desbotado, manchas de produtos de limpeza, pendurou de volta, saiu do teatro. Bernardo cancelou 3 concertos na semana seguinte. A desculpa oficial, problemas de saúde. A verdade apareceu nos jornais. Pianista acusado de abuso moral perde contratos. Fotos dele saindo do teatro, rosto escondido. Mas ninguém falou dele. Fernanda acordou na segunda-feira, 7 da manhã. Pegou o celular. 17 mensagens, todas de números desconhecidos. Conservatórios, escolas de música, produtores, uma mensagem de Cláudia Mendes. Temos uma vaga de professora de piano interessada? Fernanda releu 3 vezes, digitou. Sim, muito. Quarta-feira. Ela chegou no conservatório. A sala era pequena, piano vertical no canto, estante com partituras. Você vai dar aulas para iniciantes, Cláudia explicou. Crianças, adolescentes, alguns adultos. Perfeito. E Cláudia pausou. Tem outra coisa. Queremos que você dê um recital, pequeno, só alunos e pais, mês que vem. O estômago de Fernanda apertou. Um recital? Nada grande. 20 minutos. Você escolhe o repertório. Fernanda respirou. Assentiu. Eu aceito. Sábado. Ela voltou ao teatro, não como funcionária, como visitante. Maurício a viu no saguão. Aproximou. Fernanda. Maurício. Silêncio constrangido. Eu queria desculpar por não ter... Não precisa, ela cortou. Você fez o certo no final, é o que importa. Ele assentiu, aliviado. O teatro quer te convidar para tocar. No próximo concerto beneficente. 3 meses, pagamento completo, seu nome no cartaz. Fernanda olhou para o palco através das portas abertas. O piano de cauda no centro. Posso pensar? Claro, sem pressão. Ela saiu do teatro. Olhou para trás uma última vez. Não sentiu mais dor. Só memória. Segunda-feira seguinte. Primeira aula. Uma menina de 9 anos. Cabelo em tranças. Olhos curiosos. Você é a professora? Sou. Meu nome é Fernanda. Você é a moça que tocou no teatro? Minha mãe me mostrou no celular. Fernanda sorriu. Sou eu. Foi muito bonito. Mas teve um erro. Teve. Minha mãe disse que não importa, que o erro deixou mais bonito. Fernanda se ajoelhou. Ficou na altura da menina. Sua mãe é muito sábia. 3 semanas depois. Corredor do conservatório. Um garoto de 16 anos saiu de uma sala. Olhos vermelhos, partituras amassadas na mão. Fernanda parou. Tudo bem? Ele limpou o rosto rápido. Tô. Não parece. Ele hesitou. Depois falou. O professor disse que eu não tenho talento, que tô perdendo tempo dele. O peito de Fernanda apertou.
Ela conhecia essa dor. Qual seu nome? Lucas. Lucas, posso te contar uma coisa? Ele assentiu. Há 15 anos eu toquei neste palco. Todos disseram que eu seria grande, a melhor do país. Ela pausou. Então tive um acidente. Perdi tudo e passei 15 anos acreditando que não era nada. Lucas olhou para ela, prestando atenção. Há um mês, eu subi num palco de novo. Toquei na frente de 500 pessoas e errei. Ela sorriu. Mas continuei. E sabe o que descobri? O quê? Que talento não é nunca errar. É continuar mesmo quando erra. É tocar mesmo quando dói. É voltar mesmo quando te dizem que você não é bom o suficiente. Lucas segurou as partituras com mais cuidado. O professor pode estar certo. Eu posso não ser bom. Ou, Fernanda tocou o ombro dele, ele pode estar errado e você pode ser exatamente o que a música precisa. Ele olhou para ela, esperança nos olhos. Você acha? Eu sei. Fernanda pegou um cartão da bolsa. Se quiser, vem ter aula comigo, sem julgamento, só música. Lucas pegou o cartão. Leu, sorriu. Obrigado. Ele saiu. Passos mais leves. Fernanda ficou ali, no corredor silencioso. Olhou pela janela. O sol entrando. Não era o futuro que ela tinha planejado 15 anos atrás. Não era Viena. Não era fama, mas era dela. Verdadeiro. Livre. E dessa vez, ninguém poderia tirar isso dela. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu a dor, a humilhação e o renascimento de Fernanda, deixa seu like aqui. Cada curtida me mostra que estou no caminho certo, que essas histórias importam, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu leio todos, cada um deles, e faço questão de responder quem tira um tempinho para comentar. Sua participação significa tudo para mim. Se você acredita no poder de histórias como essa, de narrativas que emocionam e inspiram, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada, e cada nova inscrição é o que me dá força e certeza para continuar trazendo essas histórias para você. Conto muito com sua ajuda. E não vai embora ainda. Eu deixei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Clica em uma delas e continua comigo. Te encontro no próximo vídeo.